lembrando o número 3, o ministério sacerdotal é dado por Deus aos filhos de Arão, a descendência de Arão, só deles, da descendência de Arão, virão os sacerdotes de Israel. O serviço de transporte do tabernáculo, o serviço dos levitas começa a ser dividido, começa a ser conhecido. O chamado da tribo de Levi para os serviços circundam, na verdade, o tabernáculo. Deus começa a chamar as tribos, Gerson, Coate e Merari, e houve o censo dos primogênitos, tanto da parte de Israel, quanto os primogênitos acima de um mês da parte dos levitas. Então houve uma substituição. Deus tirou do meio do povo de Israel essa tribo de Levi, e os primogênitos também passam a servir a Deus. Além de eles terem sido santificados por Deus do povo de Israel na saída do Egito, agora Deus retira essa quantidade da tribo de Levi para o serviço também dos primogênitos da casa do Senhor. E o que sobrou, a diferença maior do povo de Israel, foi pago com o câmbio, com a moeda do templo, simbolizando que Deus retirou os primogênitos para trabalhar seu serviço. Números 4. 1. Os deveres dos levitas. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais. Vamos falar um pouquinho dessa tribo de Levi. Então, o Senhor está trazendo essa tribo para o serviço do tabernáculo. Vamos falar um pouquinho no começo da tribo de Levi. Vou pedir para o obreiro colocar a árvore genealógica da tribo de Levi. Estão vendo? Levi é o filho de Jacó, é um das 12 tribos. E o serviço está sendo dado a Gerson, Coate e Merari, que é a primeira, né, são os filhos diretos de Levi. Gerson, Coate e Merari. E lembrando que Levi, ele não é citado no episódio de José, quando José foi vendido, mas por Levi, pela posição de irmão, de um dos irmãos mais velhos na terceira posição, era obrigação dele estar cuidando do gado. Então Levi devia estar assim nesse episódio. Mas Levi realmente ele fica conhecido naquele episódio do estrupo da irmã dele. A irmã dele é estrupada. E Simeão e Levi tentam, eles planejam uma vingança contra o filho do rei de Siquém. Então eles disseram que concordavam com o casamento da irmã com o filho do rei Siquém, mas eles tinham de o povo todo, os homens, deveriam fazer a circuncisão como uma maneira de eles realmente dizerem que eles concordavam em participar do povo israelita. Aí eles dariam a irmã dele. Na verdade era uma mentira. No terceiro dia da circuncisão, os homens de Siquém, os guerreiros, estavam se recuperando e eles foram matar ao fio da espada todo mundo. Então foi Levi que participou, Levi e Simeão, desse episódio de Siquém. Tanto que quando foi na hora da morte de Jacó, quando ele foi abençoar a progenitura, ele não abençoou Rúben, que é o primeiro, é o primogênito original,
Rubem pelo aquele episódio de ter se deitado com uma concubina de Jacó. Então Rubem estava fora, Jacó não abençoa ele, né, como primogênito. E tinha Simeão, depois Levi. E por esse episódio, dessa matança em Siquém, Jacó também não abençoou nenhum dos dois. Os 3 primeiros ficaram fora. Ele vai abençoar quem? O quarto, que é Judá. Ah, por que Jesus veio pela tribo de Judá? A progenitura fica sobre a tribo de Judá. Então, um dos motivos de Jesus ter vindo pela tribo de Judá é que Judá passou o quê? Recebeu a bênção do primogênito das 12 tribos. Pela incompetência dos 3 primeiros. Amém? Então essa é a tribo de Levi. Mas, pastor, depois disso tudo, Deus chama Levi, chama a descendência dele para cuidar das coisas santas. Ninguém explica Deus. As coisas de Deus, muitas coisas ele vai explicar lá em cima, né, na eternidade para nós. No momento, o que nós temos de Levi é isso. Esse episódio. E ele ter sido tirado da ordem dos primogênitos e ter entrado o quarto, que é a tribo de Judá, por onde nasce Jesus. 3. Da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, será todo aquele que entrar neste exército, para fazer obra na tenda da congregação. Então aqui, eles vão fazer um censo agora da tribo de Levi. Mas a idade é de 30 anos a 50 anos. Chama atenção essa determinação de Deus também. De 30 anos a 50 anos. Vamos em Lucas. Evangelho de Lucas. Lucas 31. Não, Lucas. Lucas. Peraí. Não vou.
durante a aula eu vou achar essa passagem. Ela me fugiu aqui. Por que era importante para nós? Porque está sendo feito um censo da tribo de Levi e Deus está determinando uma idade de 30 a 50 anos. E o ministério de Jesus, ele começa justamente aos 30 anos. Então, o que a gente pode, com o ministério de Jesus começando aos 30 anos? Com esse princípio de Deus para os levitas começarem a servir a casa dele com 30 anos. Então, seria uma idade ideal para o ministério começar aos 30 anos, como Jesus também começou e os levitas estão sendo censeados para começar, tanto que houve um censo para guerreiros, mas os guerreiros eram acima de 21 anos, a partir dos 20 anos, quer dizer, para ser guerreiro a partir dos 20 anos, mas para servir na casa de Deus a partir de 30 anos, que seria uma idade de mais consciência, uma idade de mais compromisso. E isso também a gente chama atenção sobre isso, né? Sobre a cidade e nos leva a repensar muita coisa também na igreja. O começo realmente do ministério, do avançar de ministério. Então Deus, a gente vai adentrando, né, vai conhecendo, mas parece que ele coloca uma base de 30 anos como uma idade ideal para um começo de um ministério. Daqui a pouco eu pego essa passagem e dou para os amados irmãos. Vai. 4. Este será o ministério dos filhos de Coate, na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partiu o arraial, Arão e seus filhos viram e tiraram o véu da coberta, e com ele cobriram a arca do testemunho. Isso. Então nós temos o censo primeiro, já vimos ali, filho, será em Coate, na descendência de Coate, e eles vão ficar encarregados de carregar as coisas santas. Mas antes deles carregarem as coisas santas, eles não colocam a mão e nem vê as coisas santas. A responsabilidade de guardar e embalar o interior do tabernáculo é de Arão e de seus filhos, que são sacerdotes. 6. E por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano, todo azul, e lhe meterão os varais. Entendeu? Então a gente sabe que todos eles têm varais para carregar. Então a cobertura, antes do transporte, Arão e seus filhos, eles vão fazer o quê? Embalar todo esse mobiliário, esses utensílios sagrados, é a responsabilidade deles. A tribo de Coate, ela não pode entrar lá dentro, nem ver o santuário, porque só no santuário que entra é sacerdote, e nem pode tocar enquanto eles não embalarem tudo. Eles vão tocar onde? Na hora de carregar? Nos varais. Mas não nas coisas santas. Vai, continua. Também sobre a mesa da preposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, e os seus incensários, e as taças, e as escudelas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano carmesim, e com uma coberta de peles de texugos o cobrirão e lhe porão os seus varais. Cuidado com as coisas santas, né? Elas são todas embaladas com cuidado. Então tomarão um pano azul e cobrirão o castiçal da luminária, e as suas lâmpadas, e os seus espectadores, e os seus apagadores,
e todos os seus vasos de azeite com que o servem. Isso. E meterão a ele e a todos os seus utensílios na coberta de peles de texugos, e porão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão, e lhe porão os seus varais. Isso. Eles cobrem o utensílio e colocam os varais para o transporte. 12. Também tomarão todos os utensílios do ministério, com que servem no santuário, e os porão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles de texugos, e os porão sobre os varais. Isso. E tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano de púrpura. E sobre ele porão todos os seus instrumentos com que o servem, os seus braseiros, e os garfos, e as pás, e as bacias, todos os utensílios do altar. E por cima dele estenderão uma coberta de peles de texugos, e lhe porão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate viram para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate, na tenda da congregação. Entenderam? Então, os filhos de Coate, eles só vão carregar as coisas santas. Mas eles não podem nem ver o santuário e nem podem tocar em qualquer coisa, só nos varais. Então, a responsabilidade dos filhos de Coate é essa. Nós temos aqui aquela passagem que nós já conhecemos, 1 Pedro 2,9. Vamos lá de novo. A gente sempre tem que voltar aí. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nos dias de hoje, as coisas santas, as coisas sagradas, equivalente dentre nós cristãos, um ministério dedicar tempo a ministério, as coisas de Deus, dedicação à oração, dedicação ao estudo e à vivência da palavra de Deus, e inspiração. Então, as coisas sagradas para nós. E quem pode tocar nessas coisas sagradas, ou ver essas coisas sagradas, ou conviver com essas coisas sagradas? Só sacerdote. Quem são os sacerdotes? Nós somos os sacerdotes. Então somos nós que podemos conviver com as coisas sagradas. E quem está lá como sumo sacerdote? No Santo dos Santos? Jesus. E quem não confessa Jesus? Quem não confessa Jesus não é sacerdote, não pode. Não pode ter as coisas sagradas. Não pode conviver com as coisas sagradas. Não pode tocar nas coisas sagradas. Não pode ver as coisas sagradas. Só quem é sacerdote. Por isso que os filhos de Coate não podem, porque eles não são sacerdotes. Então é responsabilidade do sacerdote. É o que nós somos hoje em dia. Para estarmos no Santo dos Santos, no Santo, apresentando e com autoridade, apresentando nossas orações,
nossos agradecimentos, nossas ofertas espirituais, nossa renúncia, a nossa dedicação, o nosso respeito à palavra de Deus. Então tudo isso é o sacerdote que pode fazer nos dias de hoje. Não confessou Jesus, não pode ser sacerdote, não pode fazer de nada disso. E fica com a vida espiritual travada. O destrave acontece quando reconhece que Jesus é Senhor e Salvador de sua vida. Aí passa a ser o quê? Um sacerdote na casa do Senhor. 16. Números 4:16. Porém, o cargo de Eliezer, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária e o incenso aromático, e a contínua oferta dos manjares, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, o santuário e os seus móveis. Então, Deus coloca Eleazar como um gerente, né? Um administrador do tabernáculo, né? Verificando se tudo está sendo feito conforme as ordenanças de Deus. É o que nós conversamos na semana passada. Deus, ele escolhe sim pessoas, porque Deus é espírito. Não é que Deus dependa de nós dependemos de Deus. Mas cada um vai ter a sua função dentro da obra de Deus. E vai escolher pessoas para isso. Para desenvolver, para que a obra dele ande e não pare. E Eleazar, o sacerdote, filho direto de Arão, descendência de Arão, ele vai gerenciar tudo isso no tabernáculo. Deus escolhe ele para isso. 17. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Não deixareis extirpar a tribo das gerações dos coatitas do meio dos levitas. Então Deus, ele declarou, se eles tocassem ou ouvissem o santuário, eles morreriam. Então, na verdade, nós vamos ter os levitas circundando o tabernáculo. Então, o papel do levita não é só físico. O que dá para entender aqui no começo, vai adentrar o livro de Números, mas o que dá para entender é que, além de circundar o tabernáculo, essas descendências de Levi, eles vão ser os responsáveis por passar para o povo as coisas de Deus também. E Deus chama Moisés e Arão e diz, vocês têm que passar as instruções corretas para Coate, para a descendência de Coate, para que eles façam as coisas corretas, para eles não serem fulminados. Então a responsabilidade do ensinamento é de vocês. Tem que ensinar eles para eles não serem extirpados, para eles não serem consumidos. Então a responsabilidade é de vocês. E esses primogênitos, esse pessoal que a partir de 30 anos, e todos eles têm um envolvimento, na verdade, com o Senhor. E eles vão transpassar isso para as outras tribos tranquilamente. Essa verdade do Senhor, essa obediência ao Senhor, esse cuidado com as coisas santas do Senhor, com o sagrado do Senhor, tudo isso vai ser repassado sim pela tribo de Levi. Com a superintendência de Eleazar, e Deus chamando já Moisés, chamando Moisés e Arão juntos, dizendo, vocês têm que ensinar para que eles não sejam consumidos. Coloca também uma responsabilidade sobre eles. A obra de Deus é coisa séria. Ela tem que andar, mas tem que andar conforme Deus quer. Não adianta a gente fazer na obra de Deus o que a gente quer, o que pensa, o que acha. É o que Deus quer. Aqui Números está deixando a organização de Deus, a gente está vendo isso claramente. Para andar, para as coisas andarem, tem que ser conforme Deus quer. 19. Mas isto lhes fareis:
para que vivam e não morram, quando chegarem à santidade das santidades. Arão e seus filhos virão, e a cada um porão no seu ministério e no seu cargo. Então tem que haver um ensinamento, a coisa tem que andar. Tem que haver como é que diz? Uma troca, né? Entre quem quer aprender, quem quer ensinar e quem quer fazer a coisa certa. Fazer a coisa... o que nós temos de focar é isso, nós temos de focar, fazer as coisas certas, as coisas corretas na casa de Deus. Isso é um ensinamento muito profundo para cada um de nós. Procurar sempre fazer de maneira correta na casa de Deus. Se não fizer as coisas corretas, procura outra coisa para fazer. Entendeu, amado? Tem que ser sincero. Eu tenho conversado muito com a missionária sobre isso. O pastor, ele é social. Por que o pastor nos dias de hoje ele é muito social? Porque ele tem que ser social, senão não fica ninguém na igreja. E quando se passa a fazer isso, muita coisa começa a se passar. A verdade é essa. A realidade da igreja nos dias de hoje é essa. Senão a pessoa sai daqui, lá naquela igreja pode, lá pode fazer isso, lá pode fazer aquilo. Então o pastor passa a ser social. Apesar dele que tem responsabilidade com a palavra, muita coisa passa por isso. Mas aqui, no que Deus mudou aqui, hoje em dia a verdade é falada mesmo. A verdade é falada. Se você estiver dentro da casa de Deus e quer fazer as suas coisas, é bom procurar outro lugar. Porque aqui na casa, para caminhar com as coisas sagradas de Deus, tem que ser como Ele quer. Não é como eu quero, não é como a missionária quer, não é como os irmãos querem, não é como o Breno quer, não é como o Rosária quer, mas como Deus quer. Esse é o grande aprendizado que nós estamos vendo em mundo. Isso a gente tem que colocar em prática nas nossas vidas. 20. Porém, não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. Além de não poder tocar, também não pode adentrar o santuário. Então, a dinâmica deve ser, eles devem cobrir os próprios sacerdotes, tirarem de dentro do santuário. Senão, se eles forem lá pegar, eles vão ver o santuário. Amém? A dinâmica deve ser os sacerdotes. Vamos acompanhar, aprendendo, né? Mas a esse momento, que nos parece que a dinâmica, o sacerdote deve pegar e tirar do local santíssimo e do local santo. Os utensílios, os móveis. 21. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações. Então, Coate, por que o destaque Coate aparece primeiro? Porque essa tribo vai carregar as coisas santas, as coisas sagradas do Senhor. Não que tudo não seja, mas onde está consagrado, dedicado à obra do Senhor. Então, por isso que primeiro vem a tribo de Coate. Agora vamos ver outra tribo que é Gerson. Outra descendência que é Gerson. 23. Da idade de 30 anos para cima, até os 50, contarás a todo aquele que entrar a servir no seu serviço, para entrar a servir no seu serviço, para exercer o ministério na tenda da congregação. Mesma idade, 30, 50, né? Essa lacuna aí, 20 anos, servindo a casa do Senhor. Este será o ministério das gerações dos gersonitas, no serviço e na carga. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação, e a sua coberta e a coberta de peles de texugos, que está em cima, sobre ele, e o véu da porta da tenda da congregação. E as cortinas do pátio, e o véu da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, e as suas cordas, e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo o que se adereçar para eles, para que ministrem. Então,
A parte de Gerson, né, será as cortinas, está bem claro aqui o que eles vão fazer. A parte dele no desmonte do tabernáculo. Será essa parte de cortina, de cobertura. Todo o ministério dos filhos dos Gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o seu ministério, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes encomendareis em guarda todo o seu cargo. E Arão, né, e seus filhos, e temos o Eleazar como administrador, vai ver toda essa parte com ele. Este é o ministério das gerações dos filhos dos Gersonitas na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, os contarás. Da idade de 30 anos para cima, até os 50, contarás a todo aquele que entrar neste serviço, para exercer o ministério da tenda da congregação. Então agora a terceira tribo, descendência de Levi, vai ser também contada nesse 30 a 50 anos. Esta, pois, será a guarda do seu cargo, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, com todo o seu ministério. E contareis os utensílios da guarda do seu cargo, nome por nome. Então, os filhos de Merari, responsáveis pelas tábuas, colunas, varais e base. Esse transporte fica a responsabilidade dessa tribo. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois segundo as suas gerações, foram 2.750. Agora vem a contagem dos três novamente, vai dar o total. Estes são os que foram contados das gerações dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério na tenda da congregação. Os que deles foram contados, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, foram 2.630. Estes são os contados das gerações dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor. E os que foram contados das gerações dos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço
para o ministério na tenda da congregação. Foram, pois, os que foram deles contados, segundo as suas gerações, 3.200. Estes são os contados da geração dos filhos de Merari, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Então, todos que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50. Todo aquele que entrava a executar o ministério da administração e o ministério da carga na tenda da congregação. Os que deles foram contados foram 8.580. Então, total dos homens de 30 a 50 anos da tribo de Levi, que estão a serviço do Senhor, 30.580. Então, o que eles vão fazer? Eles contaram os primogênitos também, até 30 anos. Isso aí que a gente vai, né? Isso é uma base de pesquisa, porque vai bater lá em Jesus a passagem. Peço desculpa aos irmãos que eu coloquei a minha letra aqui, eu mesmo na hora não entendia. É Lucas 3:23. Né? 3:23. Vamos lá confirmar? E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José e José de Eli. Então, depois do batismo, se inicia o ministério dele e ele tem o quê? Quase 30 anos. E aqui nós vemos os homens de Levi sendo colocados para serviço há 30 anos. Né? Então, até os 30 anos, eles devem desenvolver essa parte espiritual do Senhor, como Jesus desenvolveu. Vão receber, principalmente da parte dos sacerdotes, desenvolver e viver as leis e os mandamentos do Senhor. 49. Conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés, foram contados, cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo. E foram os que deles foram contados, aqueles que o Senhor ordenara a Moisés. Fazer uma colocação aqui para a gente trazer para os nossos dias. Então Deus ele não tinha um povo, nós já vimos isso, ele começou o povo com Abraão, ele é espírito, então ele precisava mandar o Messias, precisava mandar a salvação do mundo, então ele começa a criar um povo. Então ele trabalha em Êxodo leis, né, regulamentos para que eles começarem a viver entre eles. E ele vem em Levítico trabalhando forte na parte espiritual, porque o ser humano ele tem um entrave na vida dele que é o pecado. Todos nós nascemos pecadores. Então Deus veio, o Messias não veio, né? É o caminho para o Messias vir ainda, o sacrifício perfeito, mas Deus começa a tratar o pecado desse povo. Uma maneira deles se arrependerem e terem consciência do erro, né? Do coração contrito, da vontade de se acertar com Deus. Então Deus trabalha em Levítico muito essa parte do pecado desse povo. E agora ele está trabalhando uma organização maior para viver entre eles, mas nós estamos vendo Deus no centro disso tudo, comandando, o comandante supremo. Ele coloca Moisés, coloca Arão, agora os filhos de Arão, e ele agora coloca essa tribo em redor, a tribo de Levi, que vai trabalhar forte essa parte também junto ao povo. Qual que? Para esse povo conseguir conviver harmoniosamente entre eles, mas para que isso acontecer tem que haver uma obediência aos mandamentos
de Deus. Os mandamentos, as leis de Deus. Se isso não acontecer, está deixando o que a gente nota, que fica bem claro dentro da palavra, se isso não acontecer, vai dar errado. Então, o que passa para nós nos dias de hoje? Que quando há uma sociedade que se afasta muito das coisas de Deus, nós vamos bater lá em 2 Timóteo 3. Nós vamos começar a ver coisas escabrosas, que a gente vai pensar até que é mentira. Então, rapidamente, não tem como nós, como cristãos, não comentar esse ocorrido dessa semana, desse rapaz que foi morto a pauladas. Chama a atenção o local, um local de passagem comum, aquele quiosque ali na Barra, é um local de passagem, porque a Barra ela é uma continuação da Zona Sul, de falta de espaço na Zona Sul. Então a Barra foi ocupada, mas a maneira de viver do pessoal da Barra é igual à Zona Sul. É diferente de nós. À noite nós nos recolhemos. E quando começa a noite eles saem de casa. A Zona Sul é assim, é uma convivência diferente nossa. Quando nós estamos nos recolhendo, eles estão saindo de casa. A mesma coisa acontece na Barra. Então aquilo ali é um local de passagem de pessoas diversas. Então o que aconteceu ali não pode passar desapercebido. Por quê? Porque algo que acontecia em locais veio para a rua, veio para o meio da sociedade. O que aconteceu ali, a morte desse rapaz, e o que nós estamos vendo aqui, o que Deus construiu. Está construindo para as pessoas viverem em sociedade, mas debaixo, para dar certo, debaixo dos seus mandamentos. Eu vou colocar algumas coisas aqui, que eu sempre falei do Rio de Janeiro, porque eu creio que o Rio de Janeiro é um local de materialização até de Satanás. Ele como é que se diz? Ele se manifesta do Rio de Janeiro. Nós temos aqui no Rio de Janeiro desobediência às coisas de Deus, isso é o nosso dia a dia, a nossa convivência com as pessoas. Não a vontade das pessoas, de grande parte das pessoas, de se reconciliar, que Deus chama para reconciliar, não a vontade. Isso vai aflorando, a gente vai vendo piorar a cada dia. O Rio de Janeiro, por ter sido a capital da República, sempre tentou inovar modismos, comportamentos, novidades de vida, mas sempre contrários à palavra de Deus. A verdade é essa. Nós temos a liberação sexual, hoje nós convivemos com isso. Hoje em dia é lei, a liberação social acontece, né? É só sair em qualquer lugar que está aí. Contrária totalmente ao que Deus criou. Nós temos um desmonte da família tradicional, isso também já é fato consumado. Nós temos o culto do carnaval, o carnaval é uma necessidade. Nós estamos vendo agora que há uma necessidade do carnaval acontecer no Rio de Janeiro. Vimos já outros estados lá atrás já cancelarem o carnaval. Mas o Rio de Janeiro ele precisa do carnaval. Por quê? Através do carnaval, há toda a disseminação dessas coisas que a gente conhece e necessita, o maligno necessita que ele aconteça para manter essas coisas em evidência na vida da pessoa. Destruindo, na verdade, a vida da pessoa. Então, ficou bem claro agora. Vamos supor, se tivesse a administração do Crivella, esse carnaval já teria sido cancelado. Apesar dos erros todos do Crivella, mas teria sido cancelado. Mas como esse prefeito ele tem uma vida voltada para o outro lado, então, como ele obedece o outro lado, eu estou falando espiritualmente, tá, mas tudo que está sendo falado aqui é de forma espiritual. Nós já vimos que nós lutamos contra principado e potestades em lugares espirituais. Então, nós estamos falando de coisas espirituais. Então, ele tem a necessidade do carnaval acontecer. Por isso que essa insistência para a disseminação principalmente das obras da carne na vida das pessoas. Nós temos a semeadura da violência, do sangue, isso é diário, nós sabemos disso. Há uma semeadura disso. E nós temos a iniquidade. O que é iniquidade?
Porque a iniquidade vai ser diferente do pecado. O pecado, eles são as coisas contrárias a Deus. Mas a iniquidade é a pessoa permanecer no pecado, vivendo no pecado e achando que está fazendo a coisa certa. Isso vai gerar o quê? Iniquidade. Então vamos supor que na minha rua vive-se no pecado ali, vive-se ali e vai juntando os pedaços. Vai se criando o quê? A pessoa cria iniquidade na vida dela, aí a rua começa a se agrupar, começa a se criar a iniquidade na rua, no bairro e assim por diante. E o final disso é o quê? É um ambiente propício para Satanás trabalhar. Então o Rio de Janeiro ele tem um ambiente totalmente propício para as operações satânicas. Porque a iniquidade, o pecado é normal, é uma coisa normal, tanto que nós vemos aquilo que estavam fazendo ali, eles estavam fazendo de uma forma normal, gente. Era normal aquilo que eles estavam fazendo, matando a pessoa ali, os outros passando. Então, as coisas começam, a maligna começa a florar de uma forma normal das pessoas. Por quê? Por causa da iniquidade. É muito pecado e gera toda essa iniquidade que nós vivemos aqui. Falta de Deus, falta de Jesus e falta do Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Como pastor, nós devemos, nós sabemos que há um chamado de Jesus para a igreja, né? uma mensagem dele, mas no nosso dia a dia nós temos de trazer oração de uma forma forte para dentro das nossas vidas. Ao sairmos de casa, estando na rua, nas escolas, onde nós estivermos, no trem, no ônibus, no carro, nós temos uma vida de oração por causa do ambiente que nós vivemos. Para vocês terem uma ideia, se alguém tem parente em outros estados, pode perguntar a eles e trazer também, e trazer isso aqui. Teve 2 clientes nossos que moravam aqui. Um foi para Minas Gerais, Barbacena, e o outro foi para lá no Nordeste. Fortaleza. E nós continuamos em contato com essas pessoas justamente também, porque só eu não saio lá para outro estado para ver como é que está lá outro estado. Mas esse pessoal começou a morar lá. E nós continuamos o contato também para aferir isso. Esse de Minas, ele volta e meia, ele está aqui, ele vem fazer, ele tem negócio saindo aqui, e ele passa lá na loja sempre para fazer alguma coisa. Ele diz que o pessoal de lá pergunta, por exemplo, onde ele está em Barbacena, se esse noticiário do Rio de Janeiro é verdade. Eles não acreditam, amados. Eles lá não acreditam se isso aqui é verdade. Então lá a vida é totalmente diferente. Ele me passa, Manel, acontece sim, mas perto do Rio de Janeiro é uma tranquilidade. O de Fortaleza, né, está mencionado aqui também, tranquilidade. Tem sim, tem as coisas, mas igual o Rio de Janeiro em lugar. Então, o que a grandiosidade maligna está aqui no Rio de Janeiro. Os acontecimentos Rio de Janeiro. Então, um conjunto de coisas que infelizmente foram sendo semeadas, foram de maneira normal, então elas estão a cada dia estourando e trazendo para a realidade diária das pessoas como se fosse normal. O que a gente tem que fazer realmente? Orar. Ter uma vida de oração. Senhor, eu estou saindo de casa agora, meu filho está saindo de casa, minha filha está saindo de casa, em nome de Jesus. Guarda, Senhor. Deixa na tua guarda. Então nós temos de ter essa vigilância e essa oração, porque as coisas, a cada dia, eu tenho falado isso há anos, e a cada ano a gente vê espiritualmente o Rio de Janeiro sendo dominado realmente por tudo que é ruim. Nunca pende para o lado bom. Nunca pende para o lado bom. Porque várias pessoas passaram ali. Entendeu, amados? Passaram ali. E passaram e parece que viram uma coisa normal. Então, a gente tem que se colocar, mas também nos revestirmos nas coisas do Senhor para nós caminharmos nesse ambiente escabroso e escuro que nós vivemos aqui no Rio de Janeiro. Amém? Amém. Contrariamente ao que nós vemos
nós estamos vendo a estrutura que Deus está criando para esse povo, que é a mesma estrutura para nós, estrutura espiritual, estrutura para convivência em sociedade. Se tivesse alguém do Espírito Santo ali, isso não aconteceria. Tanto do lado de quem se foi, tanto do lado agressor. Isso não aconteceria. Amém? Então é falta de Deus no Rio de Janeiro. Amém? Está aberta as colocações.